Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, 16º episódio, gente. Olha só, passa muito rápido, assim, uma velocidade tremenda, e eu estou assim, assustado também com a repercussão. Eu estou muito feliz, assustado que eu digo num bom sentido, né? Estou muito feliz com a repercussão das nossas entrevistas, né? Já chegamos a atingir 30 mil visualizações dos Reels. Isso para mim é uma vitória, porque não existe vitória sem participação coletiva. O individualismo não prevalece aqui neste podcast. E eu sou muito grato, né, aos meus convidados. Eles é que estão trazendo o brilho para este podcast. Na medida certa, sempre na medida certa. Então, mais uma vez, estou aqui falando esse mês, homenageando a advocacia no Brasil, que dia 11 de agosto foi o dia do advogado, não é isso? Exatamente. Então, para dar continuidade a essa homenagem, eu estou aqui com o presidente da OAB em Petrópolis, né? João Ricardo. Seja bem-vindo, João Ricardo. Muito obrigado, Sérgio. Tá. Obrigado pelo convite. E também aqui ao lado dele, um companheiro, um lutador constante pela causa ambiental e hoje está na OAB representando, não é isso? Nosso presidente da Comissão de Direito Ambiental. Rogério Guimarães. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, amigo, pelo convite. Muito feliz. Muito feliz de ter vocês dois aqui e eu tenho certeza que o bate-papo vai ser muito bom. E vamos, sem delongas, iniciar logo esse bate-papo conversando pela sua área, a área que você domina. Eu tenho um postzinho Pois não. que é do Japão e eu achei interessante, né, para a gente começar a refletir sobre o meio ambiente, sobre o nosso Código Florestal e sobre também a PL da devastação. Eu peguei essa notícia, olha que coisa interessante. Japão construiu um muro de contenção para tsunamis de 395 quilômetros, com 9 milhões de árvores, para a proteção da costeira movida pela natureza. Nós estamos falando de Japão. Como é que você vê iniciativas desse tipo, cara? Ô Sérgio, o que acontece? Cara, a mudança climática ela veio para ficar e a tendência dela é piorar. Então nós temos que nos adaptar a ela. O que eles estão fazendo aí, na verdade, é uma adaptação. Eles estão se adaptando ao problema da tsunami. Sim. E isso acontece também em Petrópolis, trazendo já para a nossa realidade. Com certeza. Isso aí é só uma pontinha para a gente poder refletir. Para puxar o assunto, né? Assunto. Então, nós temos que nos adaptar a essa nova realidade de cheias, desmoronamentos mais constantes e tal. No meu ver, o que eu acho bacana nessa tua imagem aí é os 9 milhões de árvores. Porque eu acho que o Brasil, aí Petrópolis, o estado do Rio, aliás, o Brasil inteiro precisava de uma política de reflorestamento. Sim. Eu fui semana passada a Juiz de Fora, fica a 100 quilômetros de Petrópolis e tal, e muitas áreas de pasto sem animal nenhum que poderiam estar reflorestadas. Perfeito. Essa falta de uma política de reflorestamento é uma coisa que atrapalha muito o Brasil. A gente deveria ter. Um ponto que você já observa como ambientalista e nessa visão que você tem aqui com relação à situação do nosso meio ambiente, quanto mais árvore, melhor. Sem dúvida. Então, destruir as que já tem sem pensar. Sem pensar. E no caso de Petrópolis, você sempre brigou muito sobre essa questão de plantio de árvores. Nós ficamos velhos, não ficamos? Estamos velhos. As árvores também ficam. Ficam velhos. Como é que a gente consegue reflorestar? Como é que você... Explica para o nosso público como é que funciona isso. Primeiro você planta para depois tirar. A gente precisa entender essa dinâmica. Né? Não, na verdade é um assunto um pouco extenso, mas nós temos árvores públicas e árvores privadas, dentro da sua casa e tal. Mas nós vamos falar aqui das árvores públicas, que é o que interessa para todo mundo de Petrópolis. As nossas árvores são muito antigas. As árvores da avenida que foram plantadas nos anos... Da avenida na Rua do Imperador, né? Centro histórico, de uma forma geral. No centro histórico, Elas foram plantadas há muitos anos. Tem árvore na frente na Rua da Imperatriz, em frente ao museu, que tem mais de 100 anos. Eu tenho fotos, você vê ali algumas araucárias centenárias. Então elas vão morrer, porque é um ser vivo. O que elas têm que ser é ser repostas. Sim. E é isso que a gente briga. Nós brigamos principalmente pela conservação das árvores existentes, tirando a erva de passarinho, limpando as árvores, adubando que ninguém aduba, para que elas fiquem mais viçosas. E também, no caso dela morrer, porque vai morrer, que elas sejam repostas por árvore hoje da Mata Atlântica. O que a gente quer evitar é a reposição com árvores exóticas.
Eu vou dar um exemplo, que é a magnólia. Nós temos várias magnólias. A magnólia é uma árvore africana, cresce muito rápido, mas morre muito rápido também. Entendi. Então, o que eu defendo hoje é fazer um replantio com árvores que prestem serviço ambiental. As pessoas fazem muito plantio com ipê em Petrópolis. Ipê é bacana, mas ele é de clima quente, ele é para o cerrado, ele é de Mata Atlântica. Floração uma vez por ano. Pouca cobertura vegetal, cobertura. pouca sombra. Então, você tem que fazer uma reposição desse arvoredo com árvores da Mata Atlântica que prestem realmente o serviço ambiental, com copa exuberante para amortecer a chuva, fazer sombra e abaixar a temperatura. Então, me corrija se eu estiver errado. Esse seria isso que você chama de plano de manejo, uma reposição e também um controle daquilo que é necessário, o que pode e o que pode ser conservado. Porque eu me lembro de um caso que me deixou muito triste, foi um caso que aconteceu com uma pessoa que é ligada a gente lá na igreja, que ela estava vindo do curso de inglês, que ali naquela área do museu ali tem vários cursos de inglês. E teve um temporal, uma ventania, e não sei se você soube desse caso, uma árvore caiu em cima dela. Ela quase veio a óbito. Caramba. Né? Então, assim, e aí por quê? Por causa disso. A árvore antiga não aguentou, né, as mudanças climáticas, e esse reflexo foi imediato. A árvore caiu e quase levou ela a óbito. Então, você acha que teria que ser feito imediatamente esse levantamento das árvores? Há essa possibilidade de você conseguir dar idade para essas árvores? Conseguir, porque existe estudo para isso, não existe? Não, existe ver o estado dela sanitário, se ela tá antiga, viçosa, porque Entendi. a árvore dura 200 anos, bem cuidada. Sim. A árvore na floresta, ela dura mais porque tem as outras para segurar Equilibrar. e tal. As árvores públicas duram menos por causa da poluição, estão mais expostas. Perfeito. E tal. Eu tenho muita preocupação com essa sua colocação, porque eu vejo o poder público, hein, João, cortando muitas árvores e vejo plantando poucas. Isso é uma coisa que me incomoda. A reposição, ela é muito lenta. E outra coisa, você tem uma árvore grande, de 60 anos, com uma volumetria enorme, uma grande cobertura. Aí você planta uma arvorezinha nanica e tal, espera que dê o mesmo resultado. Entendi. Um bom exemplo disso é a Praça Dom Pedro. A Praça Dom Pedro tem árvores exuberantes, maravilhosas e tal, estão quase todas mortas por falta de cuidado. E elas teriam uma vida mais longa se fossem melhores cuidados. Então, primeira utilidade pública hoje do podcast, por favor, poder público, prestem mais atenção nas nossas árvores, porque elas merecem cuidado. E aí vamos agora falar um pouquinho dessa PL da devastação, porque eu tentei ler lá um resumo, mas ela é extensa. Ela é extensa. Está sendo bom, por quê? Porque parece que lá no Congresso está tendo uma briga muito grande entre aqueles deputados que querem trazer progresso para as áreas, vamos dizer assim, da Amazônia, áreas que têm muita vegetação, mas que o progresso não chega. Tem a ver com isso também, concorda? Sim. Então, até que ponto a gente pode balancear? Você é a favor ou é contra? Você como ambientalista que defende o meio ambiente. Sim. Né? O Sérgio, essa lei é uma evolução. Sim. Né? Nós temos passado por essa evolução em termos ambientais há muito tempo. Antigamente, Petrópolis, por exemplo, antes de ter a Secretaria de Meio Ambiente, para você liberar um posto de gasolina, por exemplo, tinha que vir uma equipe do Rio. Entendeu? Depois que Petrópolis passou a ter a sua Secretaria de Meio Ambiente, ela passou a ter uma autonomia nesse sentido de distribuir de ações, de aceitar, não aceitar, botar as restrições necessárias e tal. E é o que está se fazendo a nível federal hoje. Entendi. Entendeu? É claro que não significa um desmonte, mas significa depois o fiscal vai lá fiscalizar, tem os requisitos, não muda muita coisa. Sim. Você só fica com mais agilidade na liberação de alguns empreendimentos. Das licenças. Das licenças. Sim. Mas é importante, a fiscalização tem que acontecer e tem que continuar. Isso é fundamental. Então você não é contra a PL da devastação? Não. Por que ela recebeu esse nome, então? Foi por causa da mídia que... Exatamente. Exatamente. E aquilo que a gente conversou um pouco antes, as pessoas têm muita resistência ao novo. E um bom exemplo disso é a lei do divórcio, que demorou 30 anos para passar. Né? Porque o argumento era que a família ia acabar. E eu sempre digo o seguinte, que na hora que se inverteu, vendo o problema sobre outro aspecto,
você viu que você não ia acabar com a família, você ia constituir novas famílias. E aí passou essa lei. E é o que está acontecendo hoje com a PL da devastação, que nem é, entendeu? Na verdade, é um avanço. Aí, tá vendo? A gente precisa entender melhor o que está acontecendo lá em Brasília, que as narrativas que chegam para a gente são bem distantes da realidade, né, João? Verdade. O que você acha? Você acha que as decisões que hoje estão sendo tomadas, por exemplo, nesse caso, merecem uma atenção especial dos dois, de um aspecto geral, né? Não é só para atender o progresso, porque tem áreas, nosso Brasil é intercontinental, gente. A gente tem áreas que são inexploradas, cara, entendeu? Vocês já pararam para pensar nisso? E como é que o progresso vai chegar? Como é que a gente vai atender, inclusive, as necessidades básicas das populações ribeirinhas, por exemplo? Só para vocês terem uma ideia, a igreja que eu frequento, ela tem um barco, já há muitos anos, né, que a gente chama de um barco missionário, que ela leva dentista e médicos às populações ribeirinhas da Amazônia. Entendeu? Bacana, E parabéns. e aí, quando você vê os relatos, você vê pessoas que não tratam do dente há 4, 5 anos, entendeu? Coisa que a gente vai, né? É básico, né? Básico. Então, sinceramente, entre cuidar das pessoas, da qualidade de vida, né, sem prejudicar o meio ambiente, eu sou a favor que você leve o progresso, mas de um progresso de uma forma ordenada, como você falou, de forma realmente responsável, vamos dizer assim. O que você está falando aí, é o que a gente prega, é o desenvolvimento sustentável. Isso. É você coexistir e crescer de uma maneira ordenada. Esse é o cerne da questão. É o cerne da questão. E uma curiosidade, eu rebato muito aquela proteção que se dá às comunidades indígenas. Por quê? No meu ver, eu vou usar um termo aqui não muito apropriado, presidente, me permita, que é uma visão xiita da coisa. Você não pode impor àquela população, se ela quiser é diferente, que ela viva ainda na era da pré-história. Sim. Muitos índios do norte do Brasil vivem na época da pré-história. Eles não conseguem. O que é a pré-história? Ele não consegue registrar, não tem escrita. Sim. Você vê que, inclusive, alguns deles só tem chocalho de instrumentos. São realmente pré-históricos. Não pode, hoje, em século XXI, obrigar essas pessoas a não ter um banho quente, a não conservar o seu alimento numa geladeira. Sim. Se você quiser, é diferente. Ou de levar riqueza para essas pessoas. Eu quero morar aqui e tal. Não tem problema, você pode continuar morando no mato, né, do jeito que você quiser, mas você tem que ter opção. Então, o que eu rebato um pouco hoje a colocação que se faz com relação a essa proteção indígena exacerbada. Eu acho que você está botando o índio numa condição de zoológico. E perguntar a ele que é o protagonista. Você não está dando a opção. Você quer o desenvolvimento ou você? Não é isso? Você está convocando aquela população à pobreza extrema eterna. Sim. Esse é um tema polêmico, eu não quero me aprofundar. Não, mas nós estamos aqui para fazer a reflexão, né, gente? Mas é nesse sentido que eu penso que o desenvolvimento você tem que dar no mínimo opção para a pessoa. E voltando à população ribeirinha, essas populações crescem. Né? No caso lá das áreas mais extremas, mais longe, eram seringueiros que foram, historicamente estão lá. Só que essas populações crescem. Então o Estado tem que chegar lá e dar assistência. Agora também, como você falou, não é imediato, porque o Brasil é continental. Isso é um processo em construção. Em algum momento isso vai chegar... Especialmente quando for economicamente viável. Entendi. Na hora que você tiver uma indústria ali, ou que você tiver algum meio de subsistência econômica, que vale a pena, que movimente aquela região, esse progresso vai chegar. Mas sempre dentro de base. Eu gostei dessa palavrinha, né? Esse conjunto. Desenvolvimento sustentável. Né? Isso é bacana. Desenvolvimento todo mundo quer, mas de forma sustentável. De forma que realmente nós deixamos um mundo... com mais qualidade para gerações futuras e não destruir. Realmente a destruição causa um impacto muito ruim. Então, presidente da OAB, eu queria agora que vocês fizessem um pequeno resumo, eu acabei pulando essa parte. Fala um pouquinho de você rapidamente, né? E hoje o que está sendo aqui, o que é a OAB e o seu papel na sociedade. Mas fala um pouquinho de você, quem é o João, né? Como é que você aceitou esse desafio? É a primeira vez que você está nessa... Primeira vez que eu fui candidato em outra oportunidade, perdi.
E o tempo passou, eu me dediquei à minha advocacia. Uhum. Sou advogado há 32 anos. Entendi. E sou pai de um casal que eu amo de paixão, meus filhos, Bernardo e Manuela. Sim. Sou vascaíno. Porra. Então, são as 3 bandeiras. A do Vasco agora com um pouco mais de timidez, mas são as 3 bandeiras que eu levanto, que é a minha advocacia, que é a advocacia, de modo geral, a minha paternidade e o meu time. E aí eu me dediquei à advocacia e agora, no final de 2024, eu fui instado, alguns colegas foram ao escritório, haja vista que existia uma gestão que, assim, o mesmo grupo comandava a OAB há 30 anos. E eles... Faz 30 anos, a mesma diretoria? É o mesmo grupo, né? E aí eles me pediram e foram lá e me tiraram da zona de conforto e falaram assim, a gente acha que você podia ser candidato, porque a gente tem que dar uma sacolejada aqui no quadro. Entendi. E aí eu consultei os meus filhos, eu consultei ao pessoal do escritório, que me ajuda demais. E aí eles falaram, não, vai que a gente segura. Então, aí eu saí candidato. Aceitou o desafio. E aí o interessante é que a advocacia de Petrópolis e de São José do Vale do Rio Preto abraçou essa ideia. Uhum. E nós tivemos uma votação assim, histórica. Né? Desculpa perguntar, quanto é que foi? Em percentuais, foi 70-30. Poxa, então histórica esmagadora. Foi uma diferença muito grande e que derrotou um grupo que estava aí há 30 anos. Então, assim, foi uma surpresa. Até pra gente mesmo, a gente não imaginava, a gente acreditava na vitória, mas a gente não esperava que a diferença fosse tão grande. Né? Porque quem tem a máquina na mão, tem essas coisas. Sim. E aí a advocacia de Petrópolis e de São José abraçou a ideia e nós nos sagramos vencedores e estamos aí fazendo o nosso papel. Então, e qual é esse papel? Resumidamente, qual é o papel da OAB? Como ela pode influenciar na sociedade onde ela está inserida? Então, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. Subseção Petrópolis. Isso. Ela está subjugada a uma... Não é subjugada a ninguém. Porque a OAB é como se fosse uma federação. Entendi. Então nós temos a OAB nacional, Sim. nós temos a seccional, que é do estado, e nós temos as subseções, que são das cidades. Entendi. Então Petrópolis, a terceira subseção, ela abraça Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. Então, as cidades menores, então existem subseções que abarcam mais de uma cidade. Sim. Petrópolis é um desses casos. Então, a gente não é subjugado, a gente tem autonomia, legal. A gente faz a nossa gestão e nós fomos oposição também na OAB do Estado, né? Sim. Mas a gente tem uma relação cordata e é isso, a gente tem a nossa autonomia. Nós não está subjugado a ninguém. E qual é esse papel? O que você acha que a OAB pode contribuir para a sociedade petropolitana? Então, eu também quero que você participe, já que você faz parte desse quadro. O Dr. Rogério é o nosso presidente da Comissão de Direito Ambiental. Sim. E nós temos 42 comissões, se não me engano. Que uma primeira diferença dessa gestão em relação às gestões anteriores é que agora nós temos 42 comissões presididas por 42 advogados diferentes que são afeitos à matéria da sua comissão. Então, o doutor Rogério, que é uma referência no direito ambiental, ele é o presidente da Comissão de Direito Ambiental. Ontem, a nossa presidente da Comissão da OAB Educação, a doutora Mariana Bandeira, fez uma palestra numa escola do Valparaíso de crianças carentes. Entendi. E essa palestra foi para levar ao conhecimento dessas crianças o que é a advocacia, o que é o direito, para criar nessas pessoas o interesse pela lei, como é importante você cumprir a lei, né? Num estado que a gente vê que está numa situação assim de anomia total, né? Sim. Então é importante a gente já educar essas pessoas. Então, as nossas comissões, elas são presididas por advogados afeitos à matéria. Então, isso já foi uma vitória para você. Para e para a nossa sociedade. Eu acho. E aí a outra coisa importante
Isso também teve uma mudança de filosofia, né? Porque a OAB ela tem que sair dos seus muros. Isso foi uma coisa que nós falamos desde a campanha. A OAB era muito, como é que eu vou dizer, muito tímida, muito enclausurada, tímida, não se mostrava. E eu sempre falo que a OAB é a porta-voz dos anseios da sociedade. O advogado dá voz àquele que não tem voz. Então, quando nós começamos a nossa gestão, nós temos um olhar voltado para atender aos interesses da advocacia, essa é a função primeira da OAB. Sim. Entretanto, como nós somos os porta-vozes da sociedade, a OAB então entendeu também que a gente tinha que sair dos muros da OAB e prestar o nosso serviço para a sociedade. Então, nós temos um trabalho belíssimo. Vou lhe dar um exemplo. Nossa presidente da OAB Mulher, doutora Graciele Amorim. Ela, junto com a nossa presidente da Comissão de Projetos Sociais, isso foi uma comissão que nós criamos agora nessa gestão, não existia, que é a doutora Fernanda Monken. Nós estamos fazendo um trabalho belíssimo junto às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nós vamos até essas pessoas, nós damos um atendimento, nós ajudamos. Nós estamos numa campanha muito forte para a instalação de uma delegacia da mulher em Petrópolis. Posso? Claro. Cara, esse assunto já foi abordado aqui. Eu preciso. Vocês estão apoiando? Comprou a briga. Sim, nós compramos a briga. Porque é fundamental. Deixa eu lhe dar um dado, né? A OAB, muitas vezes o pessoal acha que a gente é um trabalho remunerado, e não é. Nós somos voluntários. Sim. Então, eu sou voluntário, o doutor Rogério é voluntário, a isso é importante. Graciele Amorim é voluntária. Só ouvir, hein, gente? Nós não ganhamos nada, financeiramente falando. Sim. Então, para que você tenha uma ideia, nós entendemos, nós conversando, nós fizemos uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, nós instamos os vereadores a discutir essa questão. Sim. Nós tivemos uma audiência pública aqui em Petrópolis, nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio, lá na Alerj, nós fomos lá para a Alerj, e eu e a presidente da comissão da OAB Mulher, a doutora Graciele, as nossas expensas, quando o pessoal falou, o problema é de verba, nós não temos, o Estado não tem dinheiro para criar uma delegacia da mulher. Nós, com os nossos recursos, nós fomos a Brasília. Poucos, né? Recursos poucos. Não, estou falando, não é da OAB. Sim. Com recursos pessoais nossos. Caramba. Eu paguei a minha passagem, a doutora Graciele pagou a passagem dela, e nós fomos para Brasília e nós fizemos uma peregrinação no Congresso com todos os deputados do Estado do Rio de Janeiro, vários deputados, pedindo para que eles intervissem para a obtenção de recursos para a gente criar uma delegacia da mulher em Petrópolis. Então, a gente está com um trabalho belíssimo, a OAB Mulher, com esse projeto. Poxa, fantástico. Fala, Rogério. Não, eu queria elogiar, parabéns, mas eu quero complementar. Pode continuar, desculpe. Não, então, só para fechar esse assunto, então, isso é uma das questões. Então, nós fazemos o atendimento, na nossa campanha, nós fizemos uma campanha de Páscoa, nós levamos 200 caixas de bombom para as crianças do Amparo, nós levamos 200 quilos de leite em pó para o lar Nossa Senhora das Graças, ali no Independência. Não, no Independência não é Nossa Senhora das Graças, não. Ali é Correia. Nossa Senhora das Graças que é Correia. Não, é no Independência. Bom, eu esqueci o nome da mas eu já ouvi falar nesse lar. Não, é uma casa de acolhimento para doentes mentais. Sim. Que foram abandonados pelas famílias. Pestalozzi? Não, é do lado da Pestalozzi. É do lado da Pestalozzi. Então, ali é Independência, sim. Não, é no Independência, mas tem um nome. A casa tem um nome. Eu esqueci. Mas daqui a pouco eu vou lembrar. E aí, nós levamos 200 quilos de leite em pó para essas pessoas. Então, isso foi uma campanha de Páscoa que nós fizemos. No início do inverno, nós fizemos uma campanha do agasalho. Nós levamos agasalho para 3 instituições, tinham idosos nessas casas, que sequer tinham um agasalho.
Então, Poxa, que bacana, hein, então João? a OAB tem Está envolvido feito, na sociedade. exatamente, em a OAB diversas tem ações. feito um trabalho social importantíssimo, Uhum, sabe? A OAB hoje é protagonista de discussões. uhum. Nós somos convidados, isso historicamente, há muitos anos que a OAB não era chamada a fazer parte de assento de conselhos, a fazer parte de discussões na Câmara. Hoje os vereadores, toda vez que tem alguma discussão de cunho social, convidam a OAB para que a OAB tome assento e que dê a sua participação. Uhum. Né? Nós tivemos agora uma audiência, porque nasce na audiência pública. Eu não quero me estender muito, mas é porque esse assunto Não. é bacana. Isso. Nós fizemos Demorei de trazer aqui, Léo. então, nós tivemos uma audiência pública na Alerj sobre a Delegacia da Mulher. E Sim. lá estava a Defensoria Pública do Estado. Uhum. A coordenadora estadual da Defensoria Pública e do Direito das Mulheres estava presente nessa audiência pública. Uhum. Ela comprou a nossa briga. Nós, a terceira subseção, as subseções não têm legitimidade jurídica para postular. Nós não temos legitimidade para entrar com ações. Sim. Mas ela falou assim, se vocês apoiando, nós entraremos com a ação civil pública. Elas entraram, a Defensoria Pública do Estado acolheu a ideia da ordem, entrou com uma ação civil pública e essa semana nós tivemos uma audiência na 4ª Vara Civil aqui de Petrópolis para o juiz e a OAB foi chamada a participar. A OAB não é parte do processo, Sim. mas a OAB foi chamada a participar para dar a sua contribuição. E a Defensoria Pública fez um pedido de tutela de urgência, uma liminar, para que o Estado seja instado imediatamente a iniciar o trabalho para a implantação da Delegacia da Mulher. Então, a OAB foi chamada a participar dessa audiência. Então, veja como é que a OAB já está se inserindo em todos os veios da sociedade. E principalmente nas políticas públicas necessárias. Eu vou lhe dar um exemplo. O doutor Rogério, na qualidade de presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu vou só dar uma pincelada, depois você fala. Ele está com um projeto belíssimo, que se chama O Mar Começa Aqui. Então, ele vai nos bueiros da cidade, pinta o bueiro de azul e fala o mar começa aqui para conscientizar as pessoas a não jogarem lixo nos bueiros. Então, veja, são várias comissões, todas trabalhando intensamente porque, deixa eu lhe falar uma coisa, né? Quando você tem uma advocacia forte, você tem a advocacia com voz, você tem a defesa da democracia e da liberdade. Então, quando a advocacia se mostra, né, a sociedade, a democracia fica mais firme. Quando a advocacia tem voz, a liberdade, né, os tiranos ficam tímidos. Então, é muito importante esse trabalho da OAB. Com todo respeito ao que você está falando aí, na verdade, a OAB... ela é necessária estar ao lado da sociedade. Lógico. Ela é sociedade. Ela é sociedade. Então, assim, dá a impressão, a gente vai ver com alguns comentários de alguns vídeos que a gente vai trazer aqui, que parece que o judiciário brasileiro abandonou o povo. Parece que o judiciário está muito concentrado em mentes que só pensam da forma como... Eles esquecem de ouvir, entendeu? Essa aproximação com a população, essa aproximação com o povo. Parece que o advogado virou o juiz, o advogado, enfim, todo o representante jurídico, parece que ele é é uma casta, né? Casta. Não, o advogado não. O advogado não. É o advogado que dá voz àquele que não tem voz. É o advogado que se levanta contra o arbítrio. Isso. Porque quando um juiz... Exatamente. Né, eu faço um paralelo com o jogo de futebol. Sim. Todo jogo de futebol que o juiz aparece mais que o jogador, alguma coisa está errada. Então, quem está ali para levantar a voz contra o arbítrio... Esse exemplo foi top. É um contundente, bacana, bom. Vai gerar um corte ótimo. Vou usar. Quando Repete de novo, pessoal. Repete que vai virar um corte. Repete de novo. Quando... Não, a analogia é com o jogo de futebol. Sim. Num jogo de futebol onde o juiz aparece mais do que o jogador, alguma coisa está errada. Então, é o que eu falo, mas quem levanta a voz contra o arbítrio é o advogado. É o advogado. Então, quando o juiz comete um abuso de autoridade, quando o promotor ele age de forma intolerante, a voz que está ali para defender a sociedade é a voz do advogado.
E aí eu vou te falar outra coisa para você fazer o corte. Né? Porque quando você vê um belíssimo julgado e o pessoal fala assim, nossa, que jurisprudência bacana. Não. Quem criou aquilo ali foi um advogado. Foi a ideia de um advogado que criou a jurisprudência. Então, quando você vê um julgado bacana, né, construiu um processo, ele construiu uma ideia, ele discutiu uma questão que levou aquele julgamento. Mas a ideia primeira, a semente do julgado, a origem, foi a cabeça de um advogado. Então, veja como é que o advogado é importante para a construção de uma sociedade mais justa, mais livre e mais digna. Perfeito. Maravilhoso. Concorda com ele? Concordo. Gênio número grau? Totalmente. Mas eu queria complementar antes, quando você falou que a OAB aqui está numa parte extramuros, né, que a gente está saindo ali do nosso grupo e nós estamos envolvidos na sociedade. Você é meu parceiro no CONDEMA, Conselho de Meio Ambiente, onde nós fomos reeleitos agora, presidente. De novo, conduzidos para mais 2 anos. E eu faço parte também pela OAB, no CRPD, Conselho Revisor do Plano Diretor. Sempre dando uma visão que é mais afeita à minha área, que é ligada ao meio ambiente. Porque senão derrubam tudo, constrói tudo. Não, então eu estou sempre ali servindo de contrapeso e freio para essas visões. Vamos derrubar. Não, peraí, qual é a compensação ambiental? E nós também apoiamos sempre o Código Ambiental, a gente está nessa luta. O WAVE, Estudo de Impacto de Vizinhança, também a OAB está sempre cobrando da Câmara que se faça essas leis. Então a OAB nessa gestão ela está tendo uma participação na sociedade muito bacana, entendeu? Extrapolando, se fazendo presente, mas sempre de um nível muito elevado. Porque aí, presidente, até complementando essa mega valorização que ele deu à nossa categoria, e é verdade o que ele falou, eu digo o seguinte: advogado tem que saber de tudo. Eu penso que das categorias o advogado é um dos mais bem informados. Eu não vou dizer o mais, mas é um dos mais bem informados. Aparece lá no meu escritório direito imobiliário. Você tem que dominar, nem que seja superficialmente, porque você tem que indicar alguma coisa para essa pessoa. Pode não ser a sua especialidade, você encaminha para quem seja. Aparece direito de sucessões, direito de família, vender um carro, comprou um carro, umas situações inusitadas. O advogado tem que ter um conhecimento básico sobre todas as áreas. Eu penso que o advogado é muito bem informado. Então, o advogado é bacana que ele participe da sociedade. João, e vai aí uma proposta, porque uma das coisas que eu me coloquei na minha mente quando eu tive a ideia de criar esse podcast é que daqui das entrevistas saísse algo de bom. Tem um filme uma vez que eu vi chamado Corrente do Bem. Era uma criancinha que esse filme marcou muito a minha vida, porque ele, através de uma aula, né, de geografia, ele teve a ideia de fazer bem a 3 pessoas. Só que era uma coisa diferente. Cada pessoa dessas 3 pessoas tinha que fazer o bem a mais 3 pessoas. Então, por que eu estou falando isso? Que todas as pessoas que eu tenho trazido aqui são pessoas, tá? De antemão já agradeço a oportunidade que vocês me deram de entrevistá-la, que a gente possa sair daqui com alguma coisa concreta. E o que você está fazendo aí, o público, por isso que vale a pena depois você pensar na possibilidade de você ter um podcast só da OAB. Por quê? Porque a sociedade precisa saber a importância que é o advogado, as informações que o advogado pode trazer para aquela pessoa, não de forma burocrática, né, que a gente sabe que tem que montar um processo dentro das leis, dentro das regras, mas de forma simples, para que a população possa entender que aquele probleminha um advogado vai ajudar e vai ajudar muito. Como você falou aí, a questão, né, dos direitos nossos, que nós não sabemos que temos. O Felipe Castro, eu te entrevistei no nosso primeira sexta-feira desse mês, a importância do direito do consumidor, a importância, né, de como a gente tem direitos e que a gente, às vezes, por canseiro, sabe aquela coisa que cansa? Você liga para aquele, né, para aquele atendimento que não atende. Que não atende. Rapaz, vocês têm um papel importantíssimo nessa trajetória entre a população e aonde o problema está. O problema está lá na ponta. Como é que a gente vai atingir os órgãos? Tem que ter essa ponte. O advogado constrói essa ponte. Ou eu estou errado? Não, então, você está certo, mas deixa eu só fazer uma correção. O advogado ele não é um mero processador. Sim. Né? No mundo de hoje, a gente tem que entender, porque historicamente, né, no Brasil, a gente
vê o Estado como aquele que resolve tudo. Sim. E a gente esquece que a gente é adulto, né? E que a gente também pode resolver os nossos problemas. Sim. Então o advogado, ele constrói pontes, mas não necessariamente para só processar. Sim. O advogado hoje é um resolvedor de problema. Sim. Então, às vezes, o problema pode ser resolvido, sim, não através de um processo, mas através Uma orientação. de uma orientação, Entendi. de uma mediação, de um acordo. Desculpa. De um acordo. Então, às vezes a pessoa chega no escritório, eu vou lhe dar um exemplo, direito de família. Sim. É justo que um juiz que não lhe conhece, não conhece a sua história, Sim. não conhece a sua vida, porque, para todos os efeitos, seu nome está ali é uma estatística, É uma estatística. certo? É mais um processo Mais um número. dentre 5 mil processos. Sim. Então, muito bem. É justo que um juiz diga que você tem que visitar o seu filho somente, você só pode ver o seu filho de 15 em 15 dias, pegando sábado, 8 da manhã e devolvendo domingo, 6 da tarde? É justo isso? Você acha legal? Não. Então, o que eu falo com os meus clientes? Falei, meu amigo, vamos resolver isso de uma forma amigável. Por quê? Como eu, por exemplo, sou um pai apaixonado pelos meus filhos. Eu seria a morte em vida para mim, eu sou um homem divorciado, mas seria a morte em vida para mim de que um juiz que não sabe nada da minha vida, que não sabe do amor que eu tenho pelos meus filhos, por exemplo, dissesse, você só pode ver o seu filho sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde, de 15 em 15 dias. Que é o que diz a lei. Não é o que diz a lei, mas quando você terceiriza a sua vida para uma pessoa que não te conhece, entendi, ele vai julgar de acordo com a... Ele vai decidir, Ele né? vai decidir. Quem Ele vai tem que resolver a questão. Exatamente, ele vai decidir. E aí teve um juiz aqui que passou pela vara de família, que eu gosto muito, e hoje ele é desembargador, o doutor José Cláudio Fernandes. Ele falava uma coisa muito bacana. Ele falou assim, olha, não necessariamente o que eu vou colocar no papel eu posso decidir. Mas o que eu vou colocar no papel não necessariamente vai atender as partes. Mas eu vou ter que decidir de acordo com a experiência comum, né? Com o dia a dia. Né? A gente tem muito pai que não está nem aí para os filhos, a gente tem muita mãe que não está nem aí para os filhos. E o cara vai julgar de acordo com a experiência comum. Qual é a experiência comum? O cara tem que trabalhar todo dia da semana, o cara no final de semana quer namorar, quer jogar bola, não sei o quê, então eu vou liberar o filho sábado de 15 em 15 dias, de 8 da manhã às 7 da noite. E é justo isso, é cruel. É cruel. Um cara como eu, por exemplo, seria, como eu falei, seria morte em vida. Então, e você está falando só de um caso, né? De um só caso. Do direito de família. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, o advogado ele é uma ponte, não para o processo, sim, mas para a resolução do problema. E não necessariamente... Obrigado pela correção. E não necessariamente o problema é resolvido com um processo. Mas não deixa de ser uma ponte. É sempre uma ponte. Complementando isso que o João está falando, houve uma mudança de conceito, uma mudança de paradigma na advocacia, na lei como um todo. Se eu não me engano, foi a partir de 2006, se mudou esse conceito. Hoje, antigamente, você queria ganhar o processo, só que o processo demorava, às vezes, 20 anos, 30 anos. Em 20 anos ou 30 anos, você é outra pessoa, talvez você nem esteja mais aqui. Sim. Hoje em dia, por exemplo, essa semana mesmo eu tive uma audiência de conciliação, briga de vizinho. Isso terceirizaram a questão. Eles eram amigos. Houve lá um problema do muro que caiu, não sei o que e tal. O juiz convocou, antes de apresentar a contestação, convocou as partes para uma audiência, ajustaram um acordo. Pô, eu falei, inclusive, o juiz disse, doutor, isso aí poderia ter sido resolvido com telefonema. É isso. Porque as pessoas se acanham de expor os seus sentimentos, de conversar com o seu próximo. Isso é muito ruim. E é mais ou menos isso que o João está falando. De repente, você expor as tuas emoções e tal. E cabe ao advogado ter essa sensibilidade de construir. E foi no caso. E deixa eu só lhe dar um dado que eu acho importantíssimo para a sua audiência, sim, que é o seguinte. Hoje, o Tribunal de Justiça do Rio criou o Sejusc, que é um centro de mediação. E aí o dado importante, quando você pode, antes de entrar com uma ação, você pode cadastrar o seu caso no Sejusc, sem pagar nada, não tem antecipação de custas, não tem custas. Você leva o caso para o Sejusc e o Sejusc convoca as partes para a tentativa de um acordo. Se sair o acordo, ótimo, está resolvido o problema, faz a ata, o juiz homologa, acabou o problema.
Se não tiver acordo, e aí é o pulo do gato, né? Hoje, a taxa judiciária no estado do Rio de Janeiro é de 3% do valor da causa. Uhum. Então, toda vez que você vai entrar com uma ação, só a taxa judiciária você tem que pagar 3% em cima do valor da causa. Se você fizer uma tentativa de mediação pelo Sejusc, a taxa judiciária cai de 3% para 2%. Uhum. Então, é o próprio Estado fomentando a resolução extrajudicial de conflitos. Uhum. Então, veja como isso é importante, né? As custas judiciais também deduzem, também são diminuídas caso você tente um acordo extrajudicial. Mas aí a dica para o nosso público um pouco mais desinformado, como eu, por exemplo, da questão jurídica. E como é que a gente tem acesso a isso? Pelo site? O site do Tribunal de Justiça, por exemplo, você foi lá no escritório e falou assim, eu quero processar o Rogério. Tá. Por uma questão qualquer, que o muro do Rogério caiu em cima do meu terreno. Uhum. Muito bem. Eu, antes de entrar com uma ação contra o Rogério, eu vou no Sejusc, lá na página do Tribunal de Justiça, eu faço a opção. Por um advogado. Por um advogado. É esse meio para você chegar lá. O advogado é a ponte, né? Como, né? Nesse paralelo. A OAB auxilia? Pode auxiliar nisso? Pode, não tem problema. Qualquer pessoa pode chegar lá e... Pode. E não, porque isso, na verdade, não é a OAB que auxilia. Quem vai auxiliar é o advogado. A pessoa vai procurar o advogado de qualquer maneira. Né? E aí, esse advogado vai entrar no site do Tribunal de Justiça, tem lá o Sejusc, que você vai optar por fazer um acordo. Vai tentar uma mediação. Aí o que vai acontecer? Vai se marcar um dia, vai virar um processo de mediação. O próprio tribunal vai notificar o Rogério para participar de uma audiência de mediação, e aí vocês vão para lá, para essa audiência. Se vocês fizerem um acordo, está resolvido o problema, sai uma ata, pronto, o juiz homologa, acabou, aquilo é um título executivo judicial. Entendi. Caso vocês não façam um acordo, então, por exemplo, seu prejuízo foi de R$1.000. Você vai pagar 3% de R$1.000 se você processar direto o Rogério. Como você passou pelo Sejusc, como você passou pela mediação, ao invés de você pagar 3% de R$1.000, você vai pagar 2% de R$1.000. Então você já tem você tem menos um dispêndio para entrar com a ação. Não, você falou, deu até um exemplo pequeno de R$1.000, mas tem ações de milhões. Sim. Entendeu? Então eu tive uma ação de um imóvel em Cabo Frio de R$400 mil. Entendi. Então a gente está falando de uma economia substancial no final. Com certeza. Ô, André, passa para a gente aí agora, vamos mergulhar num assunto. Esse também tem a ver com a questão da OAB e o seu papel na sociedade. Pode pular esse aí, depois a gente volta. Pode pular. Bota no vídeo. Não existe mais segurança jurídica. Está muito difícil advogar. E, infelizmente, a OAB, eu não digo a OAB São Paulo, eu digo a OAB como entidade nacional, a OAB se calou, porque deveria, por exemplo, na questão do delegado Ramalho, lá atrás, ter dito, ministro, o senhor não pode fazer isso. Ah, mas não cabe ao OAB. Não, cabe. A OAB é uma entidade sui generis. Ela, ao mesmo tempo, ela é privada, mas ela também tem ânimos públicos. Foi a OAB, em 1988, e em vários outros momentos da história do Brasil, disse: estamos aqui para garantir que a justiça, a legalidade seja feita. Não podemos, por viés político do presidente ou da presidente da OAB, de determinada subseção ou de determinada seccional, ou até mesmo do Conselho Federal, vendar os olhos para este fato. Porque isso, no final, atinge direita e esquerda. E sempre atinge a todos nós. Nós não temos hoje um país onde temos segurança jurídica. E essa insegurança jurídica afasta investidores, afasta famílias que aqui começaram o seu negócio e que hoje estão vendendo, estão indo para outros países, levando com eles o dinheiro. Bom, isso é uma reflexão sobre a questão política que nós estamos vivendo hoje. E ali um posicionamento direto à OAB. Como a gente começou no início, que você falou algumas... vai ter até difícil fazer os cortes, porque toda vez está acontecendo isso. A entrevista está tão boa que o que eu vou mostrar como corte? Mas, enfim, a OAB pode exercer um papel político?
Nós somos uma entidade apolítica. Isso tem que ficar claro. Nós não temos viés político. Sim. A nossa política é a liberdade e a legalidade. Que foi o que você falou no início da entrevista. Nossa política é a legalidade. A gente prima pelo cumprimento da lei. É isso. Então não tem direita, esquerda. Lá na própria ordem nós temos pessoas nas comissões, por exemplo, com todos os vieses políticos. Interessante. E nós transitamos com isso com todo o respeito. Eu acho que é isso que está faltando um pouco. Né? A gente tem que saber entender que as pessoas são diferentes. E isso está nos diálogos de Platão. Né? Através do diálogo, a gente chega mais próximo da verdade. Eu posso não concordar com tudo que o Rogério fala e nem ele com tudo que eu falo, mas a gente dialogando, a gente vai chegar ao mais próximo da verdade. Isso independe de viés político. Né? Porque o que é certo, o que é errado, sendo de direita ou de esquerda, de centro, não importa. Perfeito. O que é certo, o que é errado, é errado. A explicação foi ótima. Então, deixar claro aqui que a OAB é apartidária. É apartidária. Isso aí. Foi até você escolheu melhor a palavra. Na verdade, a OAB é uma entidade política, mas apartidária. Melhor. Concorda com ele? Concordo, é certo, mas o que esse rapaz aí comentou, o que ele quis dizer, o que ele percebeu de pano de fundo é uma infiltração política partidária dentro da OAB. E é isso que ele está cobrando hoje. Porque se a OAB tivesse, especialmente o Conselho Federal, ela tivesse mais neutro em termos políticos, com certeza, muitos dos absurdos que nós estamos vendo hoje não estariam acontecendo. Mas, infelizmente, houve uma infiltração, ainda existe uma infiltração política partidária na OAB, especialmente no Conselho Federal, e está atrapalhando muito. E era o que esse rapaz estava comentando, é isso que ele estava cobrando. E interessante, uma palavrinha que ele usou desde o início, acho que por 3 vezes ele comenta, isso causa uma insegurança jurídica. Porque o viés político tende a ir para um lado. Manipular, né? A verdade, aí eu uso... Eu entendo que há uma insegurança jurídica, mas não na forma como ele falou. Nós temos, a advocacia está sob ataque. Isso eu venho falando muito nas nossas reuniões da ordem. A advocacia está sob ataque. Porque existe uma tirania que está querendo se implementar, que é uma tirania da toga. Isso é muito grave. Gravíssimo. Um juiz não pode... Eu vou lhe contar uma história rápida. Quando eu fiz meu doutorado, uma colega minha de turma é ministra do STJ. Ela é ministra do STJ. Até hoje nós almoçávamos todos os dias. Ministra já? Ela já era ministra e fazia doutorado lá junto comigo. Entendi. E aí um dia a gente almoçava todo dia junto. E aí ela chegou para mim um dia e falou assim: João, você podia ser juiz. Eu falei: eu não quero. Eu gosto de ser advogado. Ela: por quê? Eu falei: porque eu gosto de ter lado. Só que o juiz não pode ter lado. O juiz tem que primar pela imparcialidade. Sim. Então, e outro exemplo. A gente fez aqui uma solenidade homenageando os ex-presidentes da OAB. Certo? Eu fui oposição àqueles que estavam lá há 30 anos. Sim. E eu homenageei a todos e estendi a mão a todos. Isso não significa que eu sou partidário das ideias que eles têm, mas eu respeito a instituição, eu respeito o cargo que eles tiveram. De qualquer forma, eles pavimentaram o caminho para eu chegar à presidência da ordem. Claro. Né? Então não tem essa questão. Eu acho que o Brasil, a gente precisa urgentemente, como foi falado antes, né? A advocacia ela serve para criar pontes, e nós temos que criar pontes de diálogo. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que você fala. E a gente está vivendo uma época, principalmente em épocas de redes sociais, onde as pessoas criam suas bolhas. Né? Se você colocar lá, que eu, por exemplo, que sou vascaíno, né? Eu coloco lá no Instagram que eu quero ver o Vasco, alguma coisa do Vasco, só vai aparecer para mim coisa do Vasco, não vai aparecer coisa do Botafogo, por exemplo. E às vezes eu quero saber o que está acontecendo com o Botafogo. Né? Então eu acho que essa segmentação só atende a interesses que estão muito além da nossa compreensão. Também concordo com você. E isso já dizia Júlio César, né? Quando o Júlio César ia invadir determinado lugar, ele falava: divide et impéria.
Dividir para conquistar. Então o que está acontecendo é isso. Porque é interesse de alguém, que a gente não sabe quem é, porque a gente é peão nesse tabuleiro, existe o interesse de alguém que o Rogério fale as coisas dele, que as ideias dele, eu fale as minhas, e a gente começa a brigar. Ao invés da gente chegar e construir. Vem cá, beleza, como é que a gente constrói um consenso dentro dessa dissensão, né? E isso é muito ruim. Eu acho interessante, Rogério, que quando eu criei o nome do podcast, na medida certa, era mais ou menos isso. Porque eu, assim, como é que eu vou conseguir entrevistar um político de esquerda se eu for totalmente... eu tenho que ser imparcial, né? Eu não posso chegar, porque isso aqui é um programa de entrevista. Eu preciso saber o que você pensa e o que você pode contribuir para a sociedade. Então, e tem gente de esquerda que é boa, sim, e tem gente de esquerda que é ruim. Tem gente de direita que é boa, tem gente de direita que é ruim. Exatamente. O homem, olha só, isso é inerente à pessoa humana. É a contradição, né? Tem um conto do Machado de Assis que eu gosto muito, que se chama A Igreja do Diabo. E aí esse conto é o seguinte: o diabo chega e ele não consegue entender por que todo mundo adora a Deus e não adora ele. E aí ele falou para ele assim, cara, é porque Deus é organizado, você não é. E ele manda o filho dele para cá e ele cria a Igreja do Diabo, que é a igreja da permissividade, pode tudo. Verdade. E a igreja começa a bombar, todo mundo quer ir para a igreja onde não tem pecado. Sim. E aí o diabo vem aqui para saber o que estava acontecendo, para ver a obra dele. Você conhece esse conto? Não conheço. Não, ele vem aqui ver como é que está a obra dele. E ele não entende, porque o cara vai na igreja do diabo, que é a igreja da permissividade, só que esse mesmo cara não come carne na Semana Santa. Ele passa na frente da igreja e ele tira o chapéu. Ele passa na frente da igreja e faz o sinal da cruz. Então, e aí ele acaba o conto assim, essa é a dualidade humana. O homem é feito de contradições. Sim. Então, às vezes o cara bate no peito para dizer que ele é XYZ, julgar o outro. Quem é a gente para julgar o outro? O outro é igual a gente. Verdade. Enquanto a gente não entender que nós somos irmãos, e eu vou lhe falar, você pode pegar duas pessoas que pensem completamente diferentes. Se você botar eles numa mesma mesa e eles começarem a conversar de forma civilizada, eles vão entender que eles têm muito mais coisas em comum. É verdade. Do que dissensões. É assim que eu vejo a vida. Interessante o seu ponto de vista. O meu sócio, eu sou sócio há 38 anos. Na época da faculdade, eu já era sócio do Dr. Josimar Gonzaga, evangélico, e eu sou ateu. Nunca fomos para casa brigados ou não nos falando. Nunca. Em quase 40 anos de parceria, de convivência diária quase. Sim. Diária. Nós nunca tivemos nenhuma... E isso é muito bacana que você está falando. Só respeito. Agora, isso é um processo em construção. Agora, e aí o judiciário está sendo tendencioso nisso. Porque uma das funções do judiciário é pacificar, é apaziguar. Quando está dando muita confusão, o juiz tem essa função. Opa, peraí, para tudo, vamos botar a bola no chão. Esse é o fim último do judiciário, né? O bem social, a paz social. Senão virava o velho oeste, todo mundo fazia justiça com as próprias mãos. Exatamente. É necessário que o judiciário seja neutro nesse sentido que ele está falando. E, infelizmente, do jeito que está, e aí pode-se dar uma parcela de culpa para a OAB pela omissão. Que é o que ele aborda no vídeo. Está muito tendencioso, a coisa não está indo bem. Rapaz, o papo está muito bom, hein? Poxa, eu fico muito feliz de receber. Mais uma observação para a gente ver lá. O próximo vídeo, eu vou mexer aí na ferida do judiciário, hein, cara? Ontem nós tivemos um vídeo sobre as mordomias do Tribunal Superior do Trabalho. A propósito da contratação de uma sala VIP no Aeroporto Internacional de Brasília por R$1,5 milhão de aluguel, o Tribunal de Contas da União abriu um processo administrativo. Mas veja bem, o relator no TCU é o ministro Walton Alencar, que vem a ser irmão sanguíneo do ministro Douglas Alencar, do Tribunal Superior do Trabalho. Realmente, o Brasil não é para amadores. O contrato com a Inframérica não é apenas a sala VIP, envolve transporte privativo, acompanhamento e uma série de outras regalias. Não para por aí. Em um único mês,
os 27 ministros do TST receberam de verbas extraordinárias, além do salário, R$ 161.500 cada um. Isso mesmo, R$ 161.000 fora o salário. O judiciário brasileiro custou para os nossos cofres, no ano passado, 157 bilhões de reais, o que corresponde a 1,6% do nosso produto interno bruto. Você sabe qual é a média do custo judiciário americano, europeu, dos países civilizados do mundo inteiro? 0,4% do PIB. O nosso é 1,6%, ou seja, o nosso judiciário custa 4 vezes mais do que custa nos países ricos. Aí eu te pergunto, onde está a justiça? Ou melhor, quem julgará aqueles que julgam? Durma com barulho desse. E aí? Ontem nós fizemos um vídeo. Pode tocar na ferida, né? Poxa, isso aí é uma realidade, João. Não, Rogério. É. Lembra que a gente falou inicial? Parecer que é Se cria uma casta, uma né? casta. E uma casta poderosa, uma casta rica, mas rica oriunda de quem está lá embaixo. Parece aquelas charges que a gente vê, né? O povo sustentando essa vaga. Pode começar. Você vai dar vamos lá, eu quero explorar o objetivo. Não é um assunto que eu domine. Tá. Não, mas o judiciário tem um orçamento próprio, que é um percentual do orçamento da União. Sim. E ele lida com esse dinheiro. Entendeu? É um dinheiro elevado. A gente tem que imaginar também, ali ele foi muito, muito pontual quando ele disse que ultrapassa a média mundial. E é visível isso. Então, realmente, o juiz tem que ganhar bem. O judiciário tem que ser bem pago. Para evitar, inclusive, dentre outras coisas, primeiro a capacidade da pessoa que passou no concurso público e tal. Nossa Senhora. Eu não estou justificando, tá? Mas é por isso que eles ganham. Pontos de vista, tá, Rogério? É necessário. E também para ele não se corromper. Por que antigamente o pessoal dava dinheiro para a polícia, tá aqui R$100 e tal, deixava aí? Porque ganhava muito pouco. A partir do momento que você paga melhor, você evita isso. Nenhum juiz vai se corromper, o cara tem um salário maravilhoso e tal, ele não vai se corromper, vai perder isso. Entendeu? Ele lutou para chegar lá. Então, esses são os pontos de vista lá. Agora, que ganham demais? No meu ver, ganham sim, porque nós temos uma disparidade com o pessoal mais simples. E é como você falou, ele ganha em cima de. Entendeu? O dinheiro, ele não ganha em cima de, o dinheiro dele está no orçamento do município, do país. Entendeu? Então, meu ponto de vista é esse. Não acho correto, mas é justificável. Eu tenho até um chavão que se diz assim, nem tudo que é lícito, honesto é. Não me parece correto, né? Sobrou dinheiro no judiciário, dividir esse dinheiro. Ou então você dá verba paletó, ou a pessoa que ganha já muito bem, ter uma série de... Os ministros do STF, João, eu estive fazendo uma leitura, cada ministro daquele do STF tem 220 funcionários para atendê-los. 220 funcionários, ligados a cada um. Então, o custo de cada um ministro daquele do STF. Mas faz sentido também, né? Você via as decisões do Alexandre de Moraes, como é que são céleres. Ele tem uma equipe por trás. Tem. O Sérgio Moro, inclusive, já trabalhou no STF. Então, não significa que está ali cabide de emprego. Não sei. Entendeu? Porque tem ali garçom, pessoas para empurrar cadeira e tal. Mas ele também tem uma equipe apropriada. Aí eu acho que o João, que conheceu lá a ministra, pode ter uma... Tá doido para falar. Nesse sentido. Então, não é só ter lá, aquilo não é um cabide de emprego. Eles têm uma produtividade, até porque nós estamos falando de um país com 200 ou 300 milhões de habitantes, uma das maiores do mundo, para 11 ministros. Então, tudo converge para eles. Mas será que tudo deveria convergir para eles? Justamente isso que eu estou falando, esse caminho dos processos judiciais. Tem coisas, por exemplo, o nosso ex-prefeito aqui, a causa do retorno deles foi decidido no STF. Sabe que eu não entendo, mas explica esse caminho. Do STF. Né? Entende? Tipo assim, é muito processo para qualquer coisa, qualquer deputado hoje em dia, qualquer coisa pode chegar. Tá faltando um filtro, né? Porque tudo é STF. É o que você falou, o protagonismo que hoje o STF tem. Pô, o cara
Cara, quem governa hoje... Uma vez eu vi numa palestra de um cientista político que ele falava o seguinte: Sérgio, quem governa o Brasil hoje não é o presidente da República. Eu falei, mas como não? Mas quem governa o país hoje é o judiciário politizado e o presidencialismo de colisão. Mas o que é isso? Ué, é as articulações dos partidos. Porque se não tiver partido, você não vai concorrer. Então o partido é que manda no candidato. Deu pra entender? E aí ele explica o pormenor disso. Cara, eu fiquei assustado. Aí eu falei, ué, esse é o Brasil, realmente. Tudo é o STF que decide. E olha o protagonismo que o STF tem hoje. Todo mundo conhece o danado do Alexandre de Moraes, ninguém conhecia, cara. Eu estou com 59 anos, passei por vários governos. E eu nunca ouvi falar no nome de um ministro do STF. Hoje eu conheço todos eles. Então, e de uma maneira triste, né? De maneira triste. João, por favor, me ajuda a entender isso. Eu tenho minhas posições, minhas impressões pessoais. Sim. Que não tem nada a ver com a instituição que hoje eu presido, tá? Uhum. Então isso é uma questão do João aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que o juiz tem que ganhar bem. Concordar. Acho que é importante que o juiz ganhe bem. Agora, estuda muito. O problema não é só porque estuda muito. A responsabilidade é muito grande. Sim. Né? O teu salário, os teus proventos também tem a ver com a responsabilidade que você tem. Você já imaginou, como a gente já falou aqui, você decide a vida de pessoas. De pessoas, Você, destino, né? Você decide vida e morte de pessoas. Então, você tem uma responsabilidade muito grande. Então, acho que a responsabilidade você tem que ganhar de acordo também com a sua responsabilidade. Agora, o problema é que o Brasil, a gente aqui vive na base do jeitinho brasileiro da gambiarra. Isso eu sou absolutamente contra. Uhum. A Constituição Federal estabeleceu um teto. Existe um teto do funcionalismo que é X. Então que se aumente o teto. Agora, o que não dá para fazer... Acho que agora está em 44 mil, né? Então, mas o cara ganha 1 milhão, pô. 1 milhão. O que não dá para fazer... Ganha mesmo, tá? Então, o que não dá para fazer, o que eu acho que é errado, é o seguinte... Por que o cara quer fazer um bypass disso? Que ele fala assim, não, 44 mil reais para mim é pouco? Talvez pela responsabilidade, pela carga de trabalho, não sei o quê, até pode até ser. Uhum. Só que aí começam a se criar as gambiarras que eu sou absolutamente contra. Que é o auxílio paletó, é o auxílio creche, é não sei o quê, bababá. Uhum. E aí o salário do cara passa de 44 mil, que é o teto, para mais 1 milhão. Para 1 milhão. Não, eu já vi. Inclusive, hoje o STF quer bloquear o acesso ao portal da transparência para você ver o salário do juiz. Porque tem juiz que ganha mais de 1 milhão no mês. 1 milhão? Exatamente. Então, isso eu sou radicalmente contra. Outra coisa, o judiciário ele está muito divorciado da realidade do povo. Um cara que ganha um salário mínimo ganha R$ 1.518. Verdade. Aquele cara tem lá 60 dias de férias, vários auxílios que potencializam o salário dele. Uhum. E eu até coloquei, saiu agora uma decisão do Tribunal de Justiça para comprar 328 Toyota RAV4 híbrido, não sei o que, para os desembargadores. Blindado, hein? Nossa. Então, 321. Então, o que acontece? Aquele cara que está lá no poder, né, o poder inebria. A gente tem que tomar muito cuidado. Só que o cara esquece que ele é povo igual o cara que ganha 1.518. Eu fui ao STJ. Tenho processos no STJ. Eu fui ao STJ. Já foi ao STJ? Não, nunca fui. É uma vergonha. É uma vergonha nacional o STJ. É um lá palácio. Em Brasília? É um palácio. É mesmo? Eu fui no gabinete de um ministro, o pé direito é lá em cima. Tem mais garçom e gente para trabalhar que eu estou falando assim, o trabalho uma braçal. Não é o técnico, é o braçal. É o ascensorista, é o garçom, é o copeiro, é não sei o quê, do que advogado, por exemplo. Uhum. Então aquelas pessoas eles vivem num outro planeta. É uma outra realidade que não tem nada a ver com a nossa. Do cidadão comum. Entendi. Então, só que a gente tem que tomar cuidado, porque esses caras, com 75 anos, eles estão aposentados. Tudo bem, vão aposentar com o dinheiro deles lá, tudo mais. Só que o poder inebria. Então, eu li o livro do Fernando Henrique, e ele foi presidente por 8 anos. Sim. Ele foi senador, Sim. Né? Sim.
E ele falou que ele... Mas se aposentou com menos de 40 anos. Não, tudo bem, mas quando caiu a ficha dele, tô falando quando ele deixou de ser presidente, Sei. quando caiu a ficha... Sabe quando é que caiu a ficha dele? Quando ele teve que abrir a primeira porta, quando ele teve que abrir uma porta pela primeira vez. É mesmo? Porque ele não abria a porta. Uhum. Sempre tinha um escravo, porque o Brasil é um país escravocrata até hoje. Uhum. Isso eu defendo essa tese. Nós temos um veio escravocrata. Sim. Você, 99% das pessoas, quando vai ao supermercado, bota a compra no carro, ela larga o carrinho em qualquer canto. Ela não pega o carrinho e bota no lugar. Uhum. Ela larga o carrinho lá. Por quê? Porque tem algum escravo que vai pegar o carrinho e vai guardar. É. O cara, você sai de uma sessão de cinema, que você Sim. leva pipoca, Uhum. você vê a sala do cinema depois da sessão. Tem que vir uma pessoa limpar, Tem senão... um escravo que vem para limpar tudo. Então, essas pessoas que são os detentores do poder, que ganham dinheiro, ganham valores astronômicos, elas estão muito divorciadas da realidade do povo. E isso me incomoda profundamente. Eu acho que o judiciário... Desculpa, Roger, rapidinho, só para fechar isso. E eu acho que o judiciário precisa se aproximar da sociedade. Não é falando de forma... Porque o cara é aquilo, né? O cara é um ministro. É um ministro. Então ele fala, ele manda o advogado calar a boca, e aí a OAB, aí a grande falha da OAB, é a grande falha da OAB. Porque o cara, um juiz não pode mandar um advogado calar a boca. Não tem hierarquia. Pode ser ministro, pode ser o rei. Não pode. Então, eu acho que a OAB federal, principalmente, se cala em questões cruciais da questão jurídica que está acontecendo no Brasil, e principalmente porque um advogado fortalecido não deixa isso acontecer. O problema é que quando você olha para... Quando um ministro chega e manda um advogado calar a boca e a OAB cala-se em relação a isso, ela favorece o crescimento da tirania. E é isso que a gente está vendo hoje. Pode complementar. Muito bem colocado. Eu queria colocar duas coisas aqui. Quando você cria um judiciário desconectado da sociedade, por isso justifica talvez até essa sala VIP no aeroporto por esse valor absurdo, porque ele não se mistura. É isso. Ou não pode estar misturado, porque se o cidadão comum encontra uma pessoa dessa, é o momento que ele tem de afrontá-lo, ou de pelo menos convocá-lo. Por isso que eles estão andando de jatinho, estão isolados da sociedade. Sim, mas precisa ser sala VIP, é isso que eu estou falando. Tudo bem, você quer ser isolado, fica lá no cubículo. Agora, não precisa ser uma sala VIP de pessoal servindo lagosta e servindo caviar. Isso aqui não pode. Então, que aí a frase que eu separei aqui, ó, os penduricários do judiciário, os limites do que é moral ao que é imoral. Entendeu? Está fora da realidade. Nossa, é imoral. Olha cara. só, a justiça com J maiúsculo é uma virtude. Está lá no rol das virtudes. Não é justo um país onde as pessoas não têm saneamento básico, que as crianças brincam no esgoto, que gente morre com difteria, diarreia, século XXI. Petrópolis não tem saneamento básico. Sim. Adianta dizer, porque a água de Petrópolis não tem. Porque você passa pela Coronel Veiga, você vê que o mesmo cano que foi destruído nas chuvas de 2022 continua destruído. Lá. Ninguém arrumou aquilo lá. 3 anos já se passaram daquela enchente. Então, um país onde você tem crianças que brincam no esgoto não pode ter um juiz que ganha R$1 milhão. Não é justo. Afronta. Isso não tem nada a ver com legalidade. Porque isso é imoral, isso não é justo. Não é justo. É isso mesmo? Então, assim, nós vamos partir, vamos ver mais um videozinho aí. Cara, o papo tá muito bom aí. Gostoso. Eu gostei desse presidente da OAB, hein? Ô, advogados, posso mandar um recado para os advogados? Advogados, procurem uma OAB. Vamos fazer importante. Vamos fazer a sua filiação com a AB, né? É filiação? Não. Todo mundo todo advogado já é filiado. Mas o que é importante, vou aproveitar o teu gancho aqui, é o seguinte: nós fazemos palestras toda semana, sabe? E é importantíssima a presença dos advogados. O doutor Rogério, ele fez palestras lá interessantíssimas sobre direito ambiental e às vezes a gente não tem uma adesão da nossa classe, sabe? Isso desestimula aquele que consegue o palestrante, aquele que palestra também desestimula. Então, é muito importante e quando você tem uma advocacia
bem instruída e fortalecida, É o que você você- melhora, inclusive, os teus honorários. Aham. Isso é importante. E também você une a classe, né? É isso que eu tô falando. Porque a OAB, na verdade, é a casa do advogado. Então Uhum. vamos lá tomar um café que seja. Mas, Aí. assim, explica aqui para a sociedade que mais leiga, né? No sentido de, existe uma contribuição mensal que o advogado paga, tem não? nada. Ele paga OAB anuidade, a OAB cobra a como sua qualquer outro anuidade. conselho, né? de Isso outra aí, é um profissão. conselho, a OAB E é um ela conselho. devolve isso, né? Através Entendi. de uma sede. Lá na sede tem os escritórios compartilhados, Muito nós temos uma interessante. secretaria, nós temos uma van que disponibiliza transporte do centro da cidade até o fórum, em horários Bacana. até o fórum de Itaipava. Temos Isso a van tudo que é- leva os advogados para o Rio uma vez por semana. Muito legal. Ela retorna isso. Então, é esse aí? É, esse aí, vamos lá. É O outra uísque profissão. liberou Isso é outra preso com 86 passagens, é marido de Tipuri. Vocês viram essa matéria? Gente, eu vi, eu confesso para vocês que eu fiquei muito indignada. Ah, o No jovem final com de 86 julho, a passagens. decisão do juiz Rubens Casara, que é da 43ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, provocou repercussão no meio político, no meio jurídico, na opinião pública. O magistrado determinou a soltura de Patrick Rocha Maciel, de 21 anos, preso por roubo e dono de um histórico criminal invejável. 86 passagens pela polícia, envolvendo aí porte de arma, furtos, lesão corporal e ameaças. Mas o juiz, repito, casado com a Márcia Tiburi, aquela filósofa que diz que entende a lógica do assalto. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Tem uma lógica no assalto. Ele disse o fato dele ter passagem pela polícia não permite um exercício de futurologia, de saber que ele vai voltar a delinquir. E diz também que não é pressuposto as anotações na folha penal. Mas então o que é motivo Pode seguir, André. para prisão O cautelar? vídeo tem 5 minutos, mas ali tu resumiu, né? Uma das coisas que está me incomodando muito, eu não sei se incomoda vocês, como conhecedor do direito, é ver decisões jurídicas, principalmente ligada à criminalidade, porque parece que eu não sei o que está acontecendo. O cidadão comum, ele, né, em Estados Unidos, por exemplo, é o que tentou, de repente, o anterior presidente liberar com mais facilidade a você ter direito de defender o seu patrimônio, né, que já é a única coisa que você tem, é o direito a defender o seu patrimônio, primeiro a vida, né? E aí, conclusão, o que a gente vê? Cara, agora meio dia de manhã, meu irmão me passou um áudio, né? Tiroteio num centro de Duque de Caxias. Sabe o que eu estou vendo? Eu gosto muito de ver filme, né? Eu sou muito vidrado por filme. E eu vejo muitos filmes latinos. E eu vejo filmes relatando uma verdadeira... o avanço da criminalidade, que o que eu vejo hoje no Brasil parece que é filme. Ou seja, aquilo que está acontecendo na sociedade, a sociedade de bem, voltando a dizer, a sociedade do bem, está sendo refém da sociedade que escolheu o caminho do mal. E o judiciário está fazendo isso aqui, ó. Porque uma decisão dessa é impensável. O cara já tem 86 passagens pela polícia. Vai achar que o cara é do bem? Não faz Peraí, sentido. não faz sentido, cara. Entendeu? Aí eu fico admirado com o que o presidente Bukele, por exemplo, fez em El Salvador, que botou todo mundo que era gangue na cadeia. Não, mas direitos humanos vêm. Não, peraí, mas todo mundo não. Ali tem gente que não fez cometer o crime. Mas ele botou assim, mas você sabia? Todos os que eu prendi tinham uma tatuagem de uma facção criminosa. Peraí. Você pode fazer uma tatuagem do Vasco, porque você é torcedor do Vasco. Você pode fazer uma torcedor do Flamengo. Mas não vão identificar que você é torcedor do Vasco por causa daquela tatuagem? Então ele falou assim, meu irmão, eu não quero saber. Eu vou prender todo mundo, depois eu vejo... Está identificado, né? Entende? O que está acontecendo hoje, João? Entendeu? Parece que a sociedade está refém. A sociedade de bem está refém. Eu fui na Tijuca, um dos bairros mais valorizados do Rio de Janeiro. Parecia que eu estava indo... Faroeste. Cara, aluga-se. Vende-se. As pessoas que estão morando lá com cerca, com certina. Tijuca, um dos bairros mais nobres do estado do Rio. O que está acontecendo, irmão? Não é possível que a justiça não está enxergando isso. Qual é a tua visão? Então, primeiro eu acho que no Brasil a gente está vendo, já não é de hoje, a glamourização
da bandidagem, da criminalidade. Né? Porque você fala por exemplo, o Lampião. O Lampião era um bandido. Ele era um cangaceiro, ele matava as pessoas. Sim. Roubava. E aí o pessoal fala, o Lampião é um herói. Não, o Lampião não é um herói, o Lampião é um bandido. Então, aqui há as pessoas acham bacana a bandidagem. Você vê, já que você gosta de cinema, né? Os filmes brasileiros, eles meio que romantizam o bandido. E tá errado. O filme O Bandido da Luz Vermelha, o Bandido não sei o quê. Aquele último agora, aquele guerrilheiro, Marighella. Então, você não pode glamorizar a bandidagem, a criminalidade. Então, esse é o primeiro ponto. Sim. Agora, eu sou advogado, né? Então a gente prima pela legalidade. O que acontece? Muitas vezes, quando eu fui cobrado, inclusive isso vai ter uma nota de repúdio contra mim quando eu falei isso. Porque me disseram, numa audiência pública da Câmara, me falaram sobre a questão, às vezes o cara prende, aí chega lá o advogado para soltar e solta o bandido. A questão é, se você quer um Estado que haja direito, você tem que zelar pela lei. Então, o que as autoridades têm que fazer? Primeiro, prender direito. Não adianta sair prendendo por aí, à torta direito, fazendo um monte de coisa errada, porque depois, se a lei está lá dizendo que não pode, não vai poder. Então, você não pode exigir, porque o que diferencia um homem de bem de um bandido? O que diferencia? Isso eu estou te perguntando. Meu ver? É a sua conduta de vida. Você agir dentro da Agir lei. dentro da lei. Não é isso? Então, se um Estado, para de repente derrotar a criminalidade, também começa a ser um fora da lei, acabou, todo mundo virou bandido. Então não pode. Então o que a gente tem que fazer? Tem que botar a polícia melhor qualificada, você tem que botar o Ministério Público melhor qualificado, para quando o cara for preso, ele ser preso, bem preso. Agora, e aí a crítica que eu faço ao juiz, o cara leva para o judiciário, que tem que ser imparcial, que tem que zelar pela lei e tal, as suas convicções pessoais políticas. Né? Porque a gente sabe qual é o partido da mulher dele. E é uma pessoa que fala, eu entendo a lógica do assalto. Ela entende a lógica do assalto desde que o assaltado seja você. Se for ela não entende a lógica do assalto. Tenho certeza que não. É isso, então. Então, quando o Brasil entender que nós somos uma coletividade... Olha, eu tenho várias críticas em relação aos Estados Unidos. Mas eu vou te falar uma coisa. Um dia eu levei meus filhos à Disney. Se você chega na Disney cedo, tem lá no estacionamento, você não pode parar o carro na cara do gol, na entrada do parque. Não pode. Tem um cara lá que fica te orientando. E você vai parar lá longe. Tem um trenzinho que te pega. Mas você vai parar lá longe. Por quê? Porque o cara que chegar mais tarde, para ele poder parar ali, porque ele já perdeu muito tempo. Então as crianças, os filhos, não vão poder chegar a tempo no brinquedo. No Japão também é assim. Então, mas existe um espírito coletivo, você vê... De compreensão, de compreensão da sociedade aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Enquanto a gente tiver isso, a minha convicção política, as minhas ideias pessoais, eu, por exemplo, você chegou aqui no início dessa conversa, você me chamou aqui por quê? Porque eu sou presidente da OAB, não foi? Sim. Eu te dei meu Instagram pessoal? Deu. Não, deu da OAB. Eu não estou representando a OAB? Sim. Eu não estou aqui para fazer propaganda de mim mesmo. Sim. Eu estou aqui representando uma entidade. Perfeito. Então, o Instagram que eu dei foi o Instagram da Ordem. Eu não dei o meu Instagram pessoal. Sim. Porque eu estou aqui representando uma classe. Eu estou representando uma entidade. Perfeito. E aí, quando você representa uma entidade, as suas impressões pessoais ficam em segundo plano. Porque eu falo pelo advogado que é de direita, eu falo pelo advogado que é de esquerda, eu falo pelo advogado que é de centro, eu falo pelo advogado que não é nada, eu falo por todos. E principalmente... Então eu não posso levantar uma bandeira, né, e dizer, olha só, eu sou a favor do assalto. Mas peraí, você é a favor do assalto? Nunca. Eu não falo por você também? Eu não posso fazer isso. É verdade. Então eu não posso levar as minhas impressões pessoais para a OAB. Ali é uma entidade. Então eu acho que o juiz, em casa,
ele pode ter todos os preconceitos, ele pode ter as ideias dele, não interessa, ele pode abrir a porta para o bandido entrar, não tem problema nenhum. Aí o problema é dele. Agora, enquanto magistrado, ele não pode fazer isso, porque ele tem que seguir a lei. A lei fala, o cara roubou, ele tem que ser preso? O cara tem que ser preso. Ele não pode. Ah, não, eu entendo uma lógica do assalto, ele sendo juiz, pô, ele tá ali para cumprir a lei. Verdade. E aí a gente não pode, o Brasil, enquanto nós aqui não entendemos que a lei tem que ser cumprida, o Brasil tem muita lei. Muita. Olha, eu vou voltar até um negócio. Existe uma lei que determina a implantação da Delegacia da Mulher em Petrópolis. Existe uma lei. E eu falei isso lá na Alerj. Eu falei, nós temos que mostrar, nós temos que quebrar esse paradigma e mostrar que a lei no Brasil pega. Isso não existe. A gente tem um ditado aqui, né, Rogério? Ah, no Brasil a lei não pega. Como é isso? Onde já se viu uma coisa dessa? O cara faz a lei, para a lei não ser cumprida. Onde já se viu? Isso não existe. A curiosidade de começar a estudar um pouco as leis, né, você vai ver que a nossa Constituição ela é belíssima. Ela foi montada, apesar de algumas coisas ali ainda que tem que ser... Por isso que existe Eu sou fã da nossa Constituição. Cara, né? Entendeu? Não dá para entender por que a gente vive nesse conflito, né? Porque ali você vê os vídeos que eu mostrei, parece que tem alguma coisa errada, porque no que está escrito na lei, parece que existe na política. Quando ela é cumprida dentro da lei, ela é perfeita. Quando ela vem para politicagem, é um negócio muda. Mas a gente que tem que mudar, porque quem faz a lei somos nós. É o seguinte, não adianta você querer... Olha só, eu para vir aqui, eu parei meu carro ali fora, certo? Eu não tenho que pagar o negocinho? Tem. Eu posso ficar ali sem pagar? Não. Adianta eu chegar pro cara, pro rapazinho que tá ali anotando, e falar assim, pô, cara, quebra o meu galho ali, que eu sou presidente da OAB, eu vou ali dar uma entrevista, quebra o meu galho. Só que a gente faz isso o tempo. Não, Rogério, diz que o Ministério Público do Rio fez um estudo, ano passado isso, sobre a corrupção no Brasil. Aí fez um estudo no Rio de Janeiro, por que tinha tanta dificuldade de, por exemplo, os órgãos prestadores de serviço entrar nas comunidades. Descobriram que a população preferia ter o gato net, preferia ter... Existe também uma questão da criminalidade também, mas antes mesmo de você ver. Ou seja, de ter todos os serviços de forma clandestina, então, na verdade, a corrupção ela já começa, igual tu falou, quando eu deixo de... contribuir, né, de jogar meu lixo no local que tem que jogar, e por aí vai. Por que você quer que a lei seja cumprida quando você é o beneficiário? E você não cumpre a lei quando você tem que cumprir. Você acha que... peraí, deixa eu dar um jeito aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos atos. Os meus filhos, olha, eu vou te contar uma história. Eu ensino meus filhos... Até eu estava conversando com a Graciela, nossa presidente da OAB Mulher, ela falou assim, pô, você é todo certinho. Eu falei, eu sou. Eu não gosto de ser chamado a atenção. Detesto ser chamado a atenção. E aí, para você ter uma ideia, um dia meus filhos, eu falo assim, gente, atravessa na faixa. Meus filhos hoje são adultos. Sim. Mas eu falo assim, atravessa na faixa. Atravessa na faixa. Aí um dia, eu estava com pressa, eu estava com a minha filha, por acaso, ela era menor de idade, a gente está andando de mão dada na rua. Eu falei, Manuela, vem aqui, vamos atravessar. Ela falou assim, não, pai, você está atravessando fora da faixa. Vamos para a faixa. Boa chamada, né? Levei. Então, cara, a gente não pode ceder aos pequenos prazeres e às pequenas corrupções. Foi o que o Ministério... Porque você fala assim, isso aí não é problema. problema. O Ministério Público levantou, aí tinha gato net, gato na água, gato na luz. Quer dizer, a população, toda ela irregular, com uma série de atos corruptos. Está institucionalizado ali naquela comunidade. Não é só, mas está institucionalizado na gente. Na gente. Porque se você está andando em alta velocidade na estrada, o guarda te para, aí você fala assim, pô, vem cá, o café aí, não resolve o café, porque você vai estourar teus pontos na carteira. É isso. Aí você fala, pô, vem cá, não tem como a gente arrumar. Como é que a gente acerta isso aí? Tá errado. É o jeitinho, né? Tá errado. Jeitinho. Só que isso parte, e aí eu vou receber outra nota de repúdio, isso parte lá de cima. Eu falo lá na OAB, o exemplo arrasta. Rogério falou, você conseguiu botar muita gente para trabalhar na ordem. Sabe por quê? Porque o pessoal vê que eu estou trabalhando também. Entendi. Você se sentiria entusiasmado, empolgado para fazer as coisas se você chegasse para mim e falasse assim, pô, vamos lá, João, vamos fazer. Eu falasse assim, não, cara, você não ia. Então o exemplo arrasta. Se você tem um líder, né, nosso, que já foi preso,
que foi chefe do maior esquema de corrupção do Brasil. Confirmado. Confirmado. Devolução Isso não é de achismo. bilhões de reais para os cofres públicos. O cara é o presidente do Brasil. Aí você fala assim, pô, se ele pode, eu posso. É, isso aí. É simples assim. E aí, pronto, você resumiu. Se ele pode, então... É isso. Às vezes você vê o Japão passa por tsunami, Sim. terremoto, não sei o quê, em meses. O país está organizado, parece que nada houve. Sabe por quê? Disciplina. O que está faltando para o Brasil é disciplina. Quando eu era criança, eu estudei em colégio de padre aqui em Petrópolis. E nós tínhamos uma matéria lá que era moral e cívica. Sim. Cara, o que ensinava moral também. Era a Organização Social e Política do Brasil. Mas o moral e cívico ultrapassa, porque te ensinava a ter moral. Sim. Você assumiu um compromisso, cumpra. Entendeu? Acendeu a luz, apague. Pegou o carrinho, devolva no lugar certo. Faça a coisa certa. Isso é ter moral, é você construir uma índole. A gente que é velho, né, Rogério? A gente aprendeu que a gente faz as coisas no fio do bigode. Não precisa escrever. Era. Não precisa escrever. Se eu chegar pra você, Sérgio, e falar assim, olha só, meu amigo. Tu lembra do fiado, do comerciante que vendia? Porque sabia que o cara... Rapaz, mas eu vou te falar o seguinte, eu fui criado. Se eu falar pra você assim, olha só, eu vou mergulhar no Rio Piabanha aqui na frente da Super Esporte e você me espera lá na Igreja do Rosário que eu vou nadando. Você pode me esperar que eu vou chegar lá nadando. Porque você pode... Se eu combinar um negócio com você, eu vou cumprir. Então, isso hoje, né, o cara chega... A gente tem essa coisa aqui no Rio, por exemplo. Um dia eu estava falando com um amigo que é de fora do Brasil, ele falou assim, cara, uma coisa interessante, né? A gente chega aqui e fala assim, aqui, vamos nos falando, a gente se vê, vamos marcar. Isso é coisa do Rio, vamos marcar. Você sabe que você não vai marcar nunca com aquela pessoa, então por que você fala? Entendi. Sabe? A palavra tem valor, a palavra tem peso. Sem índole, né? O Einstein já dizia, né? Quando você fala alguma coisa, a sua palavra reverbera no universo. Uma hora isso vai ser cobrado. É verdade. A gente está assumindo muito poucos compromissos com nós mesmos e com o nosso semelhante. É isso. É sempre o outro, né? A culpa é sempre do outro. É a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. Mas a moral e a cívica, eu queria falar da cívica também, que é o civismo. O que é diferente de civilidade. O civismo é amor à pátria. É sempre fazer o que é certo para a pátria, para o bem comum, para todos. Hoje não, cara. Hoje a pessoa só quer o ganho próprio, ela quer trazer para si o gatunete, o que ela puder ter vantagem. Infelizmente, o troco veio errado. Devolve para a pessoa, aquela caixa vai pagar no final do dia. Chegamos ao final, rapaz. O papo foi tão bom que passou rápido demais. É muito triste. Espero que a gente possa um dia retomar esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser até difícil de fazer os cortes, porque foram tantas coisas boas que vocês disseram. Então, eu queria que você, cada um, olhasse para aquela câmera e desse um recado respondendo a seguinte pergunta. O que a sociedade de Petrópolis pode esperar da OAB nos próximos? Deixa o Rogério começar. Rogério. Eu acho que o que ela pode esperar da OAB é de esperar da advocacia num todo, né? Que a advocacia seja respeitada, que a gente faça, que o advogado se faça respeitar também. Sim. E o que eu penso, eu tiro por mim, é o que eu gosto de fazer, prestar o meu melhor serviço para o meu cliente, para representá-lo bem na justiça. Bacana. E você, João, olhando para a câmera ali, o recado que você tem para passar, o que a Petrópolis pode esperar da OAB? Pode esperar luta, trabalho, coragem e altivez. Bacana. A gente está aqui não só para atender aos interesses da advocacia, mas também ser a voz daqueles que não têm voz. Pô, muito bom. Gente, o papo foi muito legal. Vamos fazer o nosso brinde. Aqui, ó. Brigadão. Obrigado pelo convite. Na medida certa. Obrigado. É isso aí. Pessoal, mais um episódio da Medida Certa concluído. Um sucesso. Pessoas assim que eu tenho trazido aqui têm enriquecido, né? E eu volto a dizer, aqui nós estamos para servir. Porque quem não serve, né, para servir, não serve para viver. Então, um beijo no coração de vocês. Até a próxima.